Eba! Então vamos lá. E ó, eu e a Ruby, a gente fala assim, muito. Para que isso aqui não vire um papo de comadre, eu amarrei algumas questões, alguns pontos que a gente não pode esquecer de falar. Então, quando eu estiver olhando aqui para o lado, é a colinha mesmo. Ai, gente. Não que não vá ter a estética de um papo de comadre, porque é meio difícil, né? Mas vamos ficar amarradinhos. É meio difícil de se manter na linha, né, Ruby? Meu Deus do céu. Gente, é que é muito assunto, né? É muita coisa, mas eu fui amarrando, Ruby, algumas coisas que eu não quero que você deixe, né, de falar, de compartilhar. Então, ó, tá tudo aqui anotadinho. Gente, seguinte, essa aqui é a primeira de uma série de lives que eu vou fazer, né, nessa semana e na próxima semana. É uma maratona aí de lives para vocês ficarem por dentro do mundo da estamparia, tá? Então, o que eu pretendo com isso? Para você que quer entrar na área, que já está na área, enfim. Eu digo que a gente amarra na estamparia, mas vocês vão entender até o final desse rolê que dá para ir muito além da estamparia, né? Que a gente sempre amarra nesse universo, mas é para você viver da sua arte, realmente. E nosso principal objetivo é para que você não bata tanto a cabeça quanto a gente, né? É tão bom aprender, né? Com a vivência do outro. E é tão bom esse compartilhar. E a gente também aprende muito quando a gente compartilha a nossa história, né, Ruby? A gente vai escutando, relembrando. Quando a gente fala, a gente vai entendendo coisas que nós fizemos, que acho que quando fica tudo muito aqui dentro, né? Às vezes as coisas ficam confusas, aí a gente começa a exteriorizar, parece que, nossa, é verdade. Nesse momento foi uma chave, né? Foi uma virada. Exatamente. Foi um acontecimento. Bom, então essa aqui é a primeira de algumas e eu vou anunciando no decorrer das semanas, vou postando, vou pondo aqui. E vocês, gente, vem comigo, porque ó, só vai dar bom, porque eu só convidei gente delicinha, talentosa, gente bonita, elegante, sincera, como a Ruby. Eu já sei da lista e ó, assina embaixo, hein? Coisa boa, coisa boa. Como eu já disse, conversa boa, conversa rica. A gente é bem jogo aberto mesmo sobre nossas dificuldades, nosso posicionamento, o que dá bom, o que não dá. Então, se você acredita que tem alguém que seria muito rico, muito útil escutar tudo isso daqui, já compartilha, tá? Tá vendo esse aviãozinho? Já manda, já chama, já avisa que vai rolar nos próximos dias, porque a intenção é o quê? Compartilhar conhecimento para que o mercado cresça. O que a gente ganha com isso? Muito, porque um mercado forte, um mercado inteligente faz com que a gente ganhe também. Fora a gente fazer tudo isso com muito amor, a gente ganha duas vezes, né? Compartilhando, e o mercado forte faz com que a gente fique forte também. E agora é o seguinte, essa querida, vou falar o meu olhar sobre a Ruby. Amiga, querida, especial. Isso é uma história. Mas, tipo, fora tudo isso, a Ruby é uma mulher extremamente talentosa, que ela sabe que a gente conversa muito, que ela mexe muito comigo, não só no pessoal, mas como profissional também, na minha carreira. O seu olhar eternamente apaixonado e poético por tudo que faz, porque essa moça é daquela que chora enquanto desenha, gente. Vocês não têm noção, mas ela é nesse nível. E ela fez realmente eu entender muitas coisas sobre a minha arte, sobre quem eu quero ser, onde eu quero estar, e sempre contribui, sempre compartilha comigo. Enfim, é um aprendizado eterno. Então, é uma pessoa que sabe se posicionar, vem assim, mostrando que não veio a passeio nesse mundo e está sempre aí de coração aberto para compartilhar com a gente. Começou no mundo da estamparia, da moda, que é onde eu ainda atuo, só que não foi suficiente, né, Ruby? A estamparia não foi suficiente, ela abriu asas e foi para artes plásticas também. Então, assim, já sabem o que vem por aí. E é novinha ainda, gente. Ruby é um bebê e já está radicalizando. E agora, Ruby, você sabe que eu sou apaixonada, né, por você. E eu quero que você
conte, quem é a Ruby? Ai, meu Deus. Primeiro que é uma alegria estar aqui. Só a gente sabe o quão delicioso é conversar, né? Sempre que eu e a Candice conversamos, é assim, uou, a cabeça faz, né? É muita informação, a gente troca muito. Eu também sempre aprendo, é sem palavras, realmente, pro tanto que eu aprendo com a Candice também, não só na questão humana, que eu acredito que o profissional é 50-50, né? Mas também na questão profissional. A Candice me guiou no início do meu processo como designer de estamparia. Eu já trabalhava dentro do universo da moda como estilista, né? Fazia algumas estampas também, mas num outro formato, num outro processo. E aí eu entrei para Lancaster, já num movimento de muita coragem, porque eu não era uma profissional 100% formada, né? Eu entrei muito crua no universo da estamparia, e a Candice foi assim, foi Deus naquele momento, porque ela realmente. Não, real, porque eu entrei sabendo muito dos processos manuais, né? Mas no universo da estamparia, assim como em todos os universos atualmente falando, não basta você ser muito bom no manual, né? Você precisa ter um mix de complementos do digital também para que você consiga desenvolver de fato todos os processos que o mercado exige. E a Candice veio com esse olhar maravilhoso, de uma forma muito simplificada, né? De como fazer acontecer a magia do papel para a produção real. Então foi assim, esse nosso encontro desde o início foi muito lindo e foi muito intenso desde sempre, né? A gente chorou quando se conheceu. Nossa, a gente chorou na entrevista, se abraçou e virou amiga. Foi, no primeiro dia. É verdade. E eu lembro assim, nosso encontro, o primeiro dia já foi assim um mar de abertura que eu digo criativa mesmo, porque a nossa entrevista foi num pub. Então, assim, desde sempre a gente tem um envolvimento com a arte e com a profissão de uma forma muito diferente, né, Cândice? A gente leva tudo isso de uma forma muito mais leve, criativa, que é o que realmente difere no fundo, né? No fundo, isso tudo é uma base para a gente expandir até o além. Então, agora, quem é a Rubiana, né? Quem é a Rubi? Eu iniciei nesse processo dentro do universo da moda inicialmente como assistente de desenvolvimento na marca Fila, e desde então eu fui trabalhando dentro de empresas de moda durante muitos anos, mais de 10 anos eu trabalhei no universo da moda como estilista, também desenvolvendo algumas estampas, mas muito mais localizadas. E aí, então, eu entrei para Lancaster, onde de fato foi uma empresa que foi um divisor de águas no sentido de abertura criativa. Por esses motivos que eu já comecei falando anteriormente, né? Onde a empresa era muito aberta para o campo da criação. E aí, dentro da Lancaster, um novo mundo se abriu. Eu sempre fui muito apaixonada por arte, sempre, desde o início, porque a escolha do estilismo, né, do designer de superfície foi porque eu amava desenhar, eu amava pintar. E na minha época, eu sei que eu sou muito jovem, mas nem tanto assim. Na minha época, as mídias sociais não existiam, a internet era muito pacata na minha cidade natal, e eu sabia, através de um jornal da cidade, que vinha até a cidade, que quem ilustrava era um estilista. Então, eu decidi ser estilista, que era quem podia mexer com pincéis e tintas, né? Logo, eu seria isso. Era o que eu queria fazer. Assim se tem pincel, se tem tinta, é isso que eu vou ser. É isso. No decorrer do processo, eu descobri que não era exatamente o estilismo, né? Não era necessariamente estar dentro de uma empresa que me encantava, e sim o processo criativo como um todo. Então, eu fui me aperfeiçoando no processo criativo, fazendo milhões de cursos e sempre busquei muito por aperfeiçoamento, mas sempre trabalhando com moda porque era o que subsidiava o meu estudo.
Até que chegou um momento, então, em que eu senti que a arte plástica, eu estava pronta para isso. Depois de muitos anos de estudo, eu me senti pronta. O que não é uma regra, porque não existe o momento certo. E aí chegou nesse ponto, enfim, que eu me preparei muito para isso. Fiz diversos cursos técnicos que me fizeram sentir preparada até o extremo realismo, né? Que foi um dos últimos cursos que eu fiz com o Paulo Frade em São Paulo, que foi maravilhoso. E quando eu descobri, ok, sou capaz de fazer o realismo extremo, agora eu vou desconstruir. Agora eu estou pronta para Mostrar fazer. de tudo. Eu acho que existe muito no universo da arte de modo geral, no universo criativo, eu sinto que existe muito essa necessidade de afirmação interna, né? Onde o artista precisa se sentir preparado para então se libertar, né? E aí comigo aconteceu exatamente isso. Eu precisei explorar até o último momento, até a minha última capacidade, a mais profunda capacidade artística técnica, para daí então eu sentir, não, eu estou preparada, eu sou uma profissional e agora sim vou me entregar a esse campo. E nesse meio tempo em que eu estava me preparando ainda artisticamente, eu ainda trabalhava na Lancaster e aí sempre fui de ter muitos movimentos na minha vida, né? Quando eu sinto que estagnou, não está evoluindo profissionalmente, eu dou uma guinada. Eu preciso dar uma mexida porque eu gosto de desafios, né? Eu gosto de me Do desafiar, não mexer, do movimento. mexer, movimento. Eu preciso estar sempre em profunda pesquisa, profunda, né? Profunda descoberta. E no mercado da arte foi isso, na parte de estudo. Eu fui até o meu limite, e aí então eu senti que estava pronta, porém, iniciou uma nova fase, não no campo técnico, aí então no campo pessoal, de autoconhecimento, de me compreender como artista, porque a parte técnica eu acredito que é muito fácil. Você vai lá com um grande mestre, uma pessoa que você se identifica pessoalmente, eu acho que isso é muito importante. E você aprende toda a parte técnica, tá, e aí? Como que eu vou fazer algo de valor agora, né? Que eu tenho a parte técnica redonda. Então, eu acredito que nesse momento chega. Deixa eu tirar o Wi-Fi aqui, porque eu tô só no 4G, para não. Foi, voltou. Nesse momento, eu acredito que entra muito a questão de você se autoconhecer e fazer o grande pulo do gato. O momento em que eu vi que o meu trabalho ganhou corpo e força foi quando eu compreendi muitas questões pessoais, aliada à técnica e conhecimento técnico, né? Então, acho que esse encontro é o principal, Sim. né? Acho que aí E eu aí foi o vou. seu boom como artista e você, tipo. Eu tenho uma série de perguntas, Ruby, que aí eu vou descascar você a respeito desse todo. Ó, enquanto a Ruby não se reconecta, alto valor agregado, quero dizer que assim, as pessoas conseguem enxergar o valor da arte da Ruby a um ponto de pagar por ela, entende? Então, assim, ela definiu o valor da sua arte, definiu o valor da sua hora, do seu metro quadrado, ela definiu o valor da arte dela e tem quem pague por aquele valor que ela acha justo. Então, tem um valor, né? O que ela faz eles enxergam como arte. Essa que é a grande diferença de você ser um artista. Você pode ser incrível, ter uma arte incrível, e aí você tenta vender e não consegue vender naquele valor que você acredita que é justo. Porque é sempre importante a gente entender que quem dá o valor da sua arte é você. Só que tem aquela questão: tem quem pague por essa arte? Quem compra, o seu consumidor, seu fã, seu cliente, ele enxerga esse valor na sua arte? Você consegue ter essa percepção de valor? Então,
Esse foi o excelente trabalho que a Ruby conseguiu fazer, que é o que a gente está tentando compartilhar com vocês, essa trajetória dela aí. Mas ela está caindo loucamente. Então Tranquilo. tá, Ruby, a galera aqui já estava perguntando sobre o alto valor agregado, responderam Legal. aqui, eu respondi também, né, o que seria tudo isso. E para a gente conseguir dar uma sequência legal, eu vou te fazer N questões. O nosso universo aqui né, da nossa conversa é por dentro, né, desse mercado de luxo. Por quê? Porque a Ruby consegue sim cobrar valores que ela entende como justo pela sua arte. Sempre lembrando que não existe uma tabela de preços da arte. É o que você considera justo e o seu cliente, fã, quem consome a sua arte, enxerga esse valor e paga por tal. Né? Isso é uma questão muito subjetiva. Ou você conquista, ou você não conquista, e não tem. E a nossa eterna luta é esse conquistar, né, Ruby? Esse conquistar, a Sim. gente conversa muito sobre isso e você vem se posicionando com maestria, né? Então, vamos lá. Eu vou destrinchar algumas perguntinhas e você vai contando suas histórias e tudo que você sente que é importante. Ruby, como você já contou, você começou aqui no mercado da estamparia. Então, você fez faculdade de moda, né? Você trabalhou, você fez todos esses anos de estudo. Aí, para galera aqui entender, o que a faculdade de moda ajudou na sua iniciação ali no mercado de trabalho? Foi importante? Não foi? O que foi? O que foi para você ter a faculdade? Então, eu acredito que dentro do meu contexto, no momento que eu iniciei a faculdade de moda, foi um lugar onde me abriram muitas possibilidades, né? Resumindo, eu senti que a facul, ela é muito vaga em muitos aspectos. Eu senti falta de uma realidade conectada ao conhecimento. É uma experiência muito bacana, muito interessante, mas o fato é que a real prática é que faz diferença. Então, a gente aprende mesmo na prática, dentro das empresas, com profissionais que se colocam à disposição para ensinar, como uma Candice foi essencial no meu processo. Então, a faculdade é legal, mas não só a faculdade. É como a Raquel, nossa amiga, falou uma vez pra gente, lá é um centro de pesquisa, né? É um Sim, centro de exatamente. pesquisa, onde você vai ter um pouquinho de cada coisa, mas só quando você entrar no mercado de trabalho mesmo é que o bicho vai pegar, né? Por que eu trago sempre essa questão? Porque tem muitas pessoas que gostariam, então, de entrar no universo da moda, da estamparia ou das artes e acha que não pode por não ter uma formação. E aí, por exemplo, eu já estou aí há mais de 20 anos no mercado e não tenho uma formação, né? Eu não tenho um canudo. Então, literalmente, eu aprendi trabalhando, né? São mundos diferentes. Quer dizer que se eu tivesse feito um curso superior eu não teria aprendido? Teria, N coisas. Só que são universos diferentes. Uma coisa não impede a outra, né? São complementos. Uma coisa não impede a outra. Então, se você... Ah, Raquel, que a gente acabou de falar dela. Então, assim, se você não tem uma formação, isso não lhe impede de nada, tá? E tanto que também todas as minhas contratações, elas aconteceram pelo fato do meu portfólio e não necessariamente por conta da formação. Então, se eu não tivesse formação... E tivesse o seu portfólio, que eram as suas artes, que era já o que você... Inclusive, tipo, para Lancaster, né? Realmente foi isso. Suas artes, sua vibe já ia para uma área totalmente diferente. Você estava como estilista até então e ia virar desenhista, né? Exato. Era outro rolê. Tá. E aí, hoje, nesse mercado que você se encontra, qual que foi a importância das experiências que você teve, que você viveu dentro das empresas, né? Porque a gente tem dois cenários. A gente tem o cenário da indústria, né? Que é a vivência na indústria, um ritmo totalmente diferente de valorização, de posicionamento, de tudo. E aí você vem para um universo extremamente mais artístico. Mas você tem toda uma bagagem, todo um conhecimento. E aí, me conta, Ruby, qual que, né? Como que você usa tudo isso? A contribuição.
Não, foi fundamental. Hoje eu vejo assim que toda essa minha relação com o mercado da indústria, o mercado têxtil em específico, foi essencial por conta de exercer uma disciplina. Eu acho que me proporcionou um amadurecimento muito grande profissional, né? De entender que existe a questão poética, no mercado de arte plástica ainda mais, porém a questão do profissional dentro de indústria é muito importante. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tem o dog, mas ele não está atrapalhando. Tá bom. Segue o flow. Aqui tem dogs, muitos dogs. Então, a questão da indústria foi fantástica por conta disso, porque me trabalhou um olhar. Então, hoje eu trabalho como artista plástica, mas ainda assim, o meu olhar ele tem um fundamento de produção, porque o meu processo artístico, a minha profissão hoje, eu tenho uma empresa dentro da minha profissão, né? Eu tenho uma profissão e tenho uma empresa que precisa se sustentar-se, né? Eu preciso ter um rendimento, eu preciso ter uma lucratividade. Do contrário, seria um hobby, né? E eu acho que isso é uma questão muito Existe um importante. processo, né, Ruby? Você entende Existe. que tem um processo, tem um comércio, né? Tem um lado mais frio da coisa. Né? Sim, e é exatamente isso que me faz conseguir me posicionar como uma profissional diferente. Porque eu tenho um processo, eu tenho as minhas etapas muito bem desenvolvidas, eu tenho um tempo que eu dedico para cada projeto. É óbvio que não é um tempo cronometrado, mas eu tenho mais ou menos uma estimativa, porque com base nisso eu consigo me programar durante o meu mês, durante a minha semana, né? Então eu consigo ter ali as minhas métricas que me auxiliam muito nesse processo como um todo. Então a indústria foi crucial para isso, para entender que existe um setor comercial, para entender que existe o setor de marketing, para entender que existe o setor de produção, existe o setor criativo, e dentro de um contexto artístico, eu como uma profissional artista plástica, eu tenho todos esses setores integrados, né? Eles precisam caminhar em harmonia. Existe o setor financeiro, existe uma série de coisas que inclusive, a indústria contribuiu, porque dentro da indústria a gente faz muitas etapas que às vezes não são tão legais, né? Tão agradáveis. Porque assim, a E gente que entra nessa profissão, por amor ao desenho, você vai encontrar várias coisas que não são só desenho. Desenho é uma parte, né? sim. E aí você se depara com um universo todo que muita gente se assusta. Tipo, pode se assustar, pode se decepcionar, pode te levar para um lado negativo, para o lado vazio do copo, se você não enxergar o quanto isso é rico, o quanto isso pode agregar esse conhecimento, essa vivência pode agregar valor, né, no seu trabalho, naquilo que você faz, e te levar, então, futuramente para um outro lugar, caso esse não seja o que você queira ficar, né? Essa que é a grande questão. Então, você consegue ver a oportunidade de tudo que você viveu e só vem a somar com o artista, com o lado poético, com tudo que tem na sua arte. Com certeza. Então, vamos para a próxima, Rubiano. Tá. Rubi, os seus aprendizados, tá? O que assim, você não mudaria nessa sua trajetória dentro da indústria? Agora eu tô pegando essa parte da indústria, porque tem alguma coisa que você teria feito de diferente no processo, na sua caminhada? Que eu teria feito de diferente? É difícil, né, pensar nisso, porque se a gente pensar que tudo que a gente fez é o que nos trouxe até aqui, mas sempre tem alguma coisa que você fala, putz, esse caminho aqui eu podia ter te dado. Eu acho que sim, talvez ter me profissionalizado ainda mais na parte técnica para me auxiliar na questão. A gente sempre foi muito veloz, né, na nossa produtividade, mas em vários momentos eu queria ter uma velocidade maior, de processo mesmo, que são questões bem técnicas falando, né, enfim, atalhos de Photoshop, processo de criação ali durante o processo da estampa, né, que se eu tivesse economizado tempo nesses processos, talvez eu ganharia tempo de desenho manual, talvez algo nesse sentido. Sim, faz todo sentido, né? Que no dia a dia é porque você sempre foi muito artística, né? Você sempre teve uma explosão artística muito grande.
Mas o que você falou faz total sentido. Eu sempre compartilho e falo, tipo, gente, quanto mais você conhece das ferramentas que você trabalha, mais você vai ser rápido. Mas é você ser rápido para virar uma máquina? Não. É para você ser rápido, para você investir tempo naquilo que realmente faz a diferença, que é a arte, que é no estudo da arte, para você entregar um negócio incrível. Então, se você enrosca na técnica, né? Se você enrosca ali no processo, se você não dominar a ferramenta, é mais tempo que você tem que investir ali. E depois, a outra parte vai ter menos tempo, né? Sempre Outra assim. coisa que eu lembrei aqui, Cães, que hoje é uma coisa que eu faço muito, porque eu sou a minha empresa, e que é muito legal, e que naquela época eu poderia ter feito, era ter um envolvimento ainda maior com o cliente, de entender ainda mais o que ele quer. Eu sempre tive um olhar bastante perceptivo, e eu acredito que essa é uma das... É um dos pontos principais do meu trabalho hoje, trabalhando com o mercado de luxo, é essa percepção, mas talvez eu teria estudado mais esse processo com o cliente. É que você já teria entrado nessa etapa já quente, né? Você Sim. fez muitas descobertas, né? Você foi desenvolvendo, já tem uma super sensibilidade, mas é como se você já tivesse treinado ainda antes, né? Que ali na época a gente tinha um formato onde, por exemplo, eu, né, tinha outros líderes que fazíamos essa ponte, né? Cliente, designers, e a gente sabe, que a gente sempre sentiu, quanto mais contato quem vai transformar a ideia em realidade tinha com a outra ponta ali, que era o cliente, quanto mais estreito era esse caminho, melhor ficava. Quanto mais telefone sem fio, por melhor que fosse, não era a mesma coisa, né? E a gente encontra muito ainda dentro de empresas os desenhistas, designers escondidinhos, né? Num cantinho, sem poder ter esse acesso ao cliente, né? Mas existe um outro lado também. Não no seu caso, porque você sempre, todo cliente que teve contato lhe deu muito bem, mas falando num geral, assim, para quem nos escuta e para quem vai nos escutar depois, né? Que está começando nessa área. É importante que você seja um designer que entenda que existe um lado comercial quando você vai pegar um trabalho. Muitas empresas têm medo desse link, desse contato, porque vai cair a produtividade, a conversa vai para um lado onde não interessa, de repente você pode chatear o cliente. Enfim, existe um monte de preocupações onde a empresa não está confiando que você vai tocar bem essa conversa, esse rolê. Me corrija se você tiver outra percepção, Rubi. Não, é exatamente isso. E, tipo, inclusive... como se o designer não tivesse a maturidade suficiente para lidar com aquilo. Sim. E muitos realmente não têm, em alguns momentos. E aí é importante ser realista, né? É muito importante, no processo como um todo. Quando a gente fala de profissionalismo, né? De ser um profissional de qualidade, é ser realista. É se analisar com realidade. Como eu estou no momento. Em que lugar que eu estou, né? Que lugar que eu estou. Eu consigo... E se fazer... Tipo assim, eu consigo lidar com uma crítica forte de um cliente, eu consigo lidar com um cliente que às vezes é mais ríspido, eu consigo lidar com um cliente que não está conversando com a mesma paixão sobre minha arte, eu consigo lidar com um cliente que é mais comercial, mais objetivo. Enfim, tem tantas coisas que acontecem com a gente quando a gente vai lidar com um cliente que você tem que entender se você está preparado para tudo aquilo. Que entra o lado da frieza ali, né? Da indústria, no caso. Eu acho que quando você entra mais numa arte plástica, existe muito mais sentimento. Você consegue, né, Rubi, corrija, você consegue trabalhar esse seu olhar industrial para se posicionar, para negociar, para lidar com o seu cliente, mas existe mais paixão no caso, né? Mas o que é engraçado, que inclusive agora eu tô conversando com um cliente do universo têxtil e eu tô ressignificando a minha relação com o mercado têxtil. Que antes eu era uma designer têxtil que desenvolvia estampas. Hoje eu sou uma artista plástica que desenvolvo estampas. E o meu valor agregado está exatamente em ofertar sentimento. Em ofertar uma história.
você vira o jogo totalmente. Então, eu acho que é um grande pulo do gato você exatamente entender todas as limitações, a comunicação intrapessoal, né? A inteligência intrapessoal é 50% do processo. Os outros 50% é 25% talento e 25% técnica, né? Mas 50% sem sombra de dúvida é a sua relação com as pessoas, é a sua capacidade de comunicar. Eu acho que se tem uma dica, assim, que eu daria de olhos fechados... Hã? Para Ruby de ontem? Não, assim, eu sempre tive essa busca, eu sempre gostei de psicologia, Eu digo para quem talvez está começando ou quer desenvolver alguma coisa, mas assim, uma dica é busque se entender e entender as pessoas. E ter uma relação amorosa com as pessoas. E busque não julgar as reações, né? Entender as pessoas inclui o não julgamento. Mas essa compreensão, essa empatia com o cliente, em entender, conseguir ter a visão de entender o que ele quer muito antes de ele mesmo saber o que ele está querendo. Né? Ter uma visão, uma mescla entre uma visão fria e calculista, porque o cliente ele quer vender. Ele não quer outra coisa, ele quer vender em primeiro lugar. Mas como que ele vai vender? Com história, com paixão, com arte. E muitas vezes ele também está perdido, não sabe de tudo isso, né? Porque assim, é engraçado, fica muitas vezes na história, você tem que ter um storytelling, você tem que se conectar com o seu cliente, nanana, e fica no campo das ideias, não põe em ação, não se entrega na hora de realmente fechar um negócio com aquele designer que vai te cobrar mais, só que vai contar a história que você precisa, fica com medo, põe o pé atrás, vai pro batidão e não vende. Se arriscar, entender que a gente precisa de histórias, né, Ruby? Precisa comunicar. Então, é uma eterna comunicação. Nós, como artistas, comunicarmos com o nosso cliente entender que o consumidor precisa de história também. E há quantos anos a gente já conversa sobre isso? Há quantos anos e ainda existe um mercado totalmente viciado, sem entender que a gente está falando de sentimento, que é a virada do jogo, né, Ruby? Como você mesmo falou, a partir do momento que você se posiciona, eu sou uma artista plástica que sim, tenho no meu leque de trabalhos a estamparia, né? Mas, tipo, vai muito além. Aí você consegue, então, dar o preço, o valor justo que você julga pelo seu trabalho. Não? E aí tem uma pergunta aqui da Fran, o que te ajuda, né, a perceber o que ele precisa, entre entrevista, briefing. Então, eu acredito muito que o cliente precisa é sempre uma entrevista, você precisa vender o seu produto, obviamente, e você precisa ter um produto bom, no qual você acredita. Né? Então, não basta só vender muito bem, entender o que o cliente precisa se você não é capaz de entregar aquilo. Então, seja realista consigo, entenda o que eu tenho hoje a oferecer. Quem é o cliente que precisa do que eu tenho para oferecer, né? Eu acho que isso vai ser muito mais eficaz do que idealizar uma situação e se frustrar depois. Porque sim, é necessário estar com tudo alinhado, né? Técnica, criação, fala, comunicação. E é bem o que você falou, né, Ruby? Tipo, eu sempre digo, existe o cliente que tem, tipo, você tem um cliente, existe quem precisa da sua arte, do seu trabalho. Não existe feio, não existe bonito. Mas a questão é a seguinte, comece com o que você tem agora, mostre o que você tem agora, com verdade, como a Ruby está falando, né? Você, assim, você vai se aprimorando, você vai estudando, a gente está eternamente estudando. Mas você já tem o que oferecer, já tem quem vai querer isso, né? E já quando eu falo isso, né? Quando eu falo assim de entender o seu trabalho, é entender o segmento mesmo, né? Porque existem muitos segmentos e muitos nichos específicos. Eu trabalho hoje com um nicho muito específico, né? Então, eu sei exatamente qual é o meu nicho, como que eu vendo esse meu produto, para quem eu vendo, como eu comunico esse produto. O que essa pessoa espera, né? O que essa persona quer do seu trabalho, que
você literalmente foi atrás, assim, foi um equilíbrio perfeito. Eu quero entregar isso ao mundo e agora eu vou achar as pessoas que querem isso. Então eu Sim. comunico a minha verdade e encontrei então quem quer essa minha verdade, É. né? E Então, elas chegam, né? A partir do momento que você comunica a sua verdade, as pessoas que se conectam com isso chegam até você. É bem sim. natural o processo. A questão é não ter medo de se mostrar. Eu nem tinha Instagram ainda, a Ruby já tinha. Já trabalhava, já comunicava, já mostrava e eu tava na ostra, né? Não quero nem saber disso daqui, né? E é uma verdade. Então você sempre comunicou a sua arte, você sempre mostrou o seu trabalho e sem medo. Então, o que eu Sim. digo assim, que eu sempre tive assim, coisas que eu aprendi muito com você era de tipo, eu tenho isso para o mundo, olha aqui, mundo, essa sou eu. E eu nunca mostrei porque eu achava que o que eu tinha não era suficiente. Você sabe o quanto que eu sou noia, né? Vamos para a palavra noia. E nunca tá bom, sempre tem que ter mais alguma coisa. E isso foi uma luta para mim durante muitos anos. Hoje eu tô aqui louca para ter tempo de conseguir mostrar a minha arte. Mas foi um processo, quando eu digo a minha arte, é porque eu pinto muito além das estampas. Hoje a maioria dos meus trabalhos são comerciais, né? Que é o meu mundo. Mas aquele desejo louco de ir, tipo, para um universo muito mais artístico, pela alegria, pela emoção, por tudo aquilo que eu sinto quando eu faço, que inclusive são conversas que a gente tem, né, Ruby, que a gente conversou, que eu falei, Ruby, eu preciso de um tempo para pôr minha arte para fora. Não sei se vai vender, se não vai vender, mas é pelo que eu sinto no momento que eu estou fazendo. E essa é a verdade, né? Então, assim, a minha realidade é, eu preciso fazer o meu trabalho para viver, mas eu preciso da minha arte para viver feliz. Como é que encaixa tudo isso? E Sim. você nunca teve esse medo, você sempre se posicionou como artista, sempre colocou sua arte do jeito que estava. Ó, saiu isso, é isso. E você nunca se prendeu, você nunca se amarrou. E eu pensava, essa Ruby é louca. Eu falava, meu Deus, nunca que eu ia mostrar assim. Às vezes você estava só no processo, inacabado, tinha errado, não tinha dado bom, era só um teste. E você sempre expôs tudo. E eu ficava nas minhas amarras de tipo, não, ainda tem que ter mais alguma coisa. E foi muito sofrido e muito doloroso. E essa poesia toda com minha arte, né, de encontrar e falar, cara, é lindo, tudo que a gente faz é lindo. Tem quem goste, tem um significado para nós, a gente não vai agradar todo mundo e tá maravilhoso. Foi muito ali naquela época, né, estando com você, estando com as outras meninas que eram muito românticas sobre a arte de vocês. E eu ali já cascuda da indústria, já tipo, não, gente, bora entregar. E vocês vendo todo aquele amor, né? Aquela poesia, eu falei, gente, que lindo isso aqui, né? E aí foi realmente uma tipo, nossa, Cândice, eu não quero ser essa Cândice, eu quero ser essa Cândice equilibrada, com aquela outra Cândice que enterrou um monte de coisa, que foi abafando um monte de coisa. E fui abafando justamente por medos de julgamento. Então, você se assumir como um artista, que é o que vai trazer realmente o valor agregado que você tanto precisa, né? Que você tanto busca. Sim. É não ter medo do julgamento das outras pessoas sobre a sua arte. Sim. Você não tem medo, né, Ruby? Ah, agora eu vou fazer cerâmica. Eu acho que talvez porque eu entendo da importância do processo, eu entendo a divindade que é a entrega artística, né? Eu acredito que cada risco que você faz é uma entrega. E cada risco que você faz vai conectar com alguém. E alguém vai conseguir, através da divindade que você colocou nessa obra, alguém vai se sentir tocado por aquilo e transformado. E eu realmente acredito que a arte, seja ela na estamparia, seja ela em qualquer lugar, ela tem o poder de transformação. Através desse divino que a gente permite fluir, né? Então, eu sempre acreditei nisso. Sim, e eu sei que é, porque você sempre foi essa poesia em todo
o trabalho que você pôs a mão. Sempre, 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 sempre. E eu acredito muito que essa parada que você falou, tipo, ó, eu não parei isso aqui, eu estudei muito, então eu tenho a minha base técnica, eu sei trabalhar com a minha arte, porque você sabe trabalhar com a sua arte a um ponto que ela vira o produto que você quiser. Que é o que eu sempre falo, tipo, eu comento do Fábrica. Gente, o Fábrica, eu tô falando de estamparia. Mas o que tem ali dentro é para você pegar a sua arte e fazer e colocar ela onde você quiser. Que é o que você trouxe agora há pouco do Photoshop. Né? Tipo, você pega a sua arte e coloca ela na superfície que você precisar. E mesmo assim, você traz toda a sua poesia, da sua identidade visual, que eu queria que você conversasse um pouquinho, falasse um pouquinho também. Porque a gente tem aqui, ó, um pilar de técnica, onde você realmente foi técnica, entende a importância dos processos, o quanto que você ter uma consciência que você é uma empresa que tem processos, conhecer a sua arte, como você trabalha, conheça as ferramentas. Tenho a poesia, tenho a arte em mim, confio em mim, exponho a minha arte na maior pureza que ela é. Então, uma coisa vai validando a outra. Não estamos falando aqui de eu digo que sou. Não, isso é o que eu sou. Né? Você mostra a sua verdade e se posiciona como artista. E aí, você tem coragem de expandir para todos os lugares da sua arte, né, Rubi? E agora me fala aí dessa expansão, nega. E tem muito a ver com uma posição de vulnerabilidade, né? De você entender que é um processo e entregar. E eu digo para vocês algo muito curioso. As minhas obras mais maluquetes, que eu mais penso, nossa, isso tá muito doido. Doido demais, até pra mim. Tá doido demais, até para mim, são as que mais impactam de maneira comercial, de maneira artística, de todas as maneiras possíveis de entender. Então, não existe bonito e feio, não existe perfeito e não perfeito. Existe, eu acredito muito que cada trabalho leva muito a energia que a gente coloca naquele momento. E se você vai fazer um trabalho inseguro, o cliente sente isso. E eu sempre fiz tudo muito alegre, assim, muito tipo, ai, como eu amo fazer isso, vou fazer assim. Ai, eu acho que tá lindo. Tipo aquela mãe babona. Eu sempre fui essa pessoa com o meu trabalho artístico. E, inclusive, eu lembro de situações em que a gente brincava, que falava assim, nossa, mas como assim o cliente gostou assim, né? Lembra que, tipo, tinha umas situações, assim, muito doidas. Sim. Que a arte não tava, assim, aos nossos olhos, lapidados, através do que é perfeito, que a gente definia, né? Isso aqui é perfeito, isso aqui ainda não tá perfeito. Mas era feito com tanto entusiasmo, com tanta alegria, com tanto amor, que o cliente, ai, amei. Ninguém entendia, nem eu mesma. Mas acontecia. E acontece até hoje. Então, eu acredito que é muito uma questão que a gente passa para o nosso trabalho artístico, esse estado de espírito, né? Essa entrega, essa alegria e essa insegurança, ela é inútil. Ela é inútil, totalmente inútil. Ela pode ser útil quando você transforma essa insegurança num questionamento de, ok, algo me incomoda aqui. O que que é? É exatamente com a arte ou é com o que eu acho que alguém vai pensar? Ou eu acho... porque assim, eu acho que eu sempre tive um certo déficit de atenção para o que as pessoas iam pensar. E isso é maravilhoso. Eu só não sou, como que é? Diagnosticada, mas eu devo ter alguma coisa que eu nunca dei bola porque as pessoas pensam nesse sentido. Eu realmente, aqui dentro, no meu coração, sinto que isso me alegra, que isso é verdadeiro, que isso saiu com paixão. Ok, então tá ótimo. Fiz o meu melhor, né? É claro que quando a gente fala de uma questão mercadológica e tudo mais, pode ser que em algum momento a gente faça com todo esse amor, paixão, alegria, só que o cliente não tá na mesma vibe. E aí pode ser que ele não esteja tendo um dia bom, que ele vai falar que, enfim, não ficou tão bom. E tá tudo bem, a gente tem que lidar com a mesma alegria, sentimento de uau, beleza, vou refazer aqui, dar um momentinho de
Não queria refazer, mas Podzinho. leva na boa, é. Mas a questão da identidade, né, que você comentou pra gente conversar sobre, é algo que eu até falei pra Candice, falei, Candice, como que eu vou falar da minha identidade? Porque assim, eu sinceramente não sei como que eu faço, né? Eu acho que o grande ponto da identidade artística é isso, é você se conectar com a sua verdade, né? Com a sua É que alegria do processo. como você não coloca críticas e comparações, você deixa a sua arte fluir. E como você faz, isso são suposições minhas, vê se faz sentido, Tá, tá? Naqueles nossos tá. questionamentos loucos, vamos lá. Então, assim, como você não coloca críticas e comparações, você permite que a sua arte venha. E você vai selecionando o que você gosta, o que faz sentido para você. Então, tudo que você faz tem a cara da Ruby, porque é o que você gosta, é o que faz sentido para você, é o que você tá afim de fazer. Então, Sim. é sempre Ruby. Sim. Nunca é a crítica do outro, o que o outro espera, o que o outro quer. Como não tá fora, é o que tá dentro. O que tá dentro é o que você faz. É. A questão é a gente conseguir se permitir colocar isso para fora. É. Sem desenhar, achar que isso tá errado, isso tá torto. Mas se toda vez eu faço isso torto, por que em vez de tentar deixar reto, eu não deixo tudo torto? E isso Sim. vira minha identidade. Faz sentido? Exato. Totalmente. Totalmente. E é interessante isso, Candice, porque mesmo quando eu trabalhava dentro da indústria, eu lembro que nos clientes, alguns clientes específicos, quando trabalhava com imagens Tipo, do mais banco de imagens, fotográficas. com imagens fotográficas, eu não conseguia dar esse toque. Mas toda vez que tinha uma arte manual, todas as vezes, eu buscava puxar a sardinha pro meu estilo. Sempre. E eu sempre fui aquela profissional que, ok, o cliente quer algo muito específico, beleza, eu vou fazer aquilo que o cliente quer, muito específico, mas eu vou buscar tentar fazer também uma outra arte, seja durante o trabalho, ou seja em casa, depois, final de semana, porque eu quero colocar o meu estilo. E muitas vezes colocar o seu estilo é isso, é você por muito tempo dar além do necessário, né? Então, existe muita dedicação por trás de você ser teimoso, né? Porque eu sou teimosa naquilo que eu acredito. Então, eu sempre fui essa teimosinha de fazer, então, Você que o sabe, cliente o cliente quer isso, pode mas eu falar. também tenho meu olhar sobre isso. E vai que É, ele gosta. E flui muito bem e dá é, certo, né? é, Tipo, essa parada da gente deixar mostrar o que tá dentro, o que a gente é. Tudo que você faz é muito claro, muito florido, muito, né? Tem uma delicadeza, um negócio, uma pegada feminina muito grande. E tudo que eu faço, e quando eu me permito fazer, eu já tenho um outro lado. Uma coisa mais dark, uma coisa mais pesada, uma coisa mais escura. E a gente vê que quando eu me permito, a minha arte ela vai para um lado. Ela tem uma pegada. E assim, eu cheguei num ponto onde, tipo, cara, não importa o que vai dar, despretensiosamente para onde é que vai. Talvez não seja comercial, mas é a Candice. E sim, quando eu tento fugir disso para ser algo que agrade mais pessoas, isso me faz sofrer e começo a me desconectar de mim. Então eu sim, falo, gente, não é esse o caminho. Que é onde a gente fala em relação da sua verdade, da sua essência, Pixel me sabotando, a sua essência e deixar vir. E deixar que venha quem se conecte com isso. Né? Então, assim, poxa, eu adoro o fofo, mas meu fofo tem um pé no dark, gente. Me desculpe, eu sou é o assim. seu estilo. É bem isso, tipo, parar de lutar com aquilo que vem fácil, né? Que vem, que flui, e você parar de querer ser igual a outras pessoas, né? Quando a gente É, começa a tentar se pôr numa caixa, o fulano tá dando certo, então aqui, a Ruby tá dando certo. Não, se a Ruby tá dando certo, então eu vou seguir os passos da arte da Ruby. Não é isso que vai fazer você conseguir, não, então, agregar um valor.
É como você vai se posicionar como artista e trabalhar todos os seus conhecimentos ao seu favor. É sua história que vai te colocar nesse lugar. E fala É a pra sua gente verdade, né? a sua verdade, porque a partir do momento que você tenta ser o outro, uma hora você tropeça, não dá, você não mantém. Aquilo te mata, te sufoca, te faz sofrer e te põe em armadilhas. Essa é a grande verdade. Então, assim, quanto mais imperfeito, eu acho que melhor, viu? Porque É dá mais a uma gente. leveza quando você fala, gente, eu não tenho pretensão nenhuma de perfeição. É uma É, leveza na vida. Nem de, é. nem de saber tudo, nem de ser perfeito. Tira esse peso. Só que aquilo que eu tenho, eu vou dar o meu melhor. Né? Eu acho que isso faz muita diferença. E fala pra gente, Rubi, você consegue compartilhar alguma coisa que faça sentido em relação à sua conquista de valores? Porque então você sai de valores, eu tô falando de grana agora, que é o que ninguém Uhum. nunca abre, que ninguém nunca Sim. compartilha, né? E Uhum. questão assim, como que foi sua jornada? Porque você sai, então, de valores da indústria comerciais. A gente está falando aqui em faixa de a partir de 450, 500, 600 reais, um pouco mais, né? Depende aí também do seu Uhum. posicionamento como artista. Uhum. E consegue dar um salto para ir para outro nível de valores. A gente Uhum. está falando de mais de 1.000, muito mais de 1.000 em uma Uhum. arte, né? E como que você foi percebendo, como que você foi testando? Porque, gente, desculpa, não vai existir uma continha, né? A Ruby vai te dar uma conta e pronto, você conquistou isso. É uma somatória de uma vida, de É, tudo isso que a gente falou, de verdade, como de posicionamento, como você se mostra, é um todo, mas é. você foi fazendo testes, né? Você foi fazendo experimentações. Você acha que existe Sim. alguma coisa que, ao compartilhar, você dá um guia para a galera pensar? Até para mim, que estou sempre Uhum. aprendendo com o seu Uhum. posicionamento, né? É, eu acho que existem muitos fatores que influenciam mesmo, né? É, a começar por exemplo, hoje eu não sou só designer de superfície. Hoje eu Superfície. trabalho como artista plástica e é essa a característica que eu pontuo com força no meu trabalho, né? Então é um trabalho de exclusividade, é um trabalho que eu trabalho o branding artístico, né? A cara da minha marca, a cara do meu trabalho quase que diariamente. Eu não sou neurótica com isso, né? Deixo bem leve, mas eu tenho a minha constância, né? Como você mesmo comentou, né, Candy? Desde lá do início eu tinha o meu Instagram. Então eu ia Uhum. compartilhando o meu trabalho, mas no meu tempo, né? Sempre foi muito natural para mim, porque para mim é importante que seja quando eu tô bem. Eu compartilho quando eu tô ok, quando eu tô legal. O que não Que é todo seja dia. verdadeiro, não forçado, né? Que seja É, leve. exatamente. Para mim, a verdade por trás do trabalho é muito importante em todas as etapas, né? Então, comunicar o que eu faço faz diferença, mostrar o processo, mostrar as complexidades, mostrar o quanto de história e de entrega existe por trás de cada trabalho. Então, o meu cliente hoje, ele sabe que pode ser uma estampa, pode ser uma tela, nunca é só uma estampa e só uma tela. Existe um porquê gigantesco por detrás, porque eu faço uma grande pesquisa, eu faço um grande estudo dos elementos, eu faço um grande estudo de quem é o cliente. E eu acho que o mercado de luxo é isso, né? O mercado de alto padrão é isso. Quando É você ir muito. senta com o seu cliente, você vem com uma história toda para ele. Você fala, vem cá que eu vou te mostrar o que é essa arte. Então não é só uma tela, ou não é só um muralismo que você pinta quartos incríveis, espaços incríveis, né? Você vem cá que eu vou te contar o que esse bichinho Sim, tá fazendo. Tudo tem uma história no que você tudo, faz, né? tudo. E é uma história verdadeira, entendeu? É uma história que partiu de uma pesquisa que me levou a um sentimento que me levou a criar essa história. E para isso, a gente precisa ter tempo. E para isso, a gente precisa estar bem. E para isso, a gente precisa se conhecer para buscar ter o tempo e para estar bem. Entende que é um É uma pecinha, emaranhado? vai encaixar. E aí você tem o conhecimento técnico para fazer toda essa Sim. história virar realidade depois. Sim. Sim. Então, é isso. É uma série de situações
que vão contribuindo para você entender exatamente o que o seu cliente precisa. Ele não sabe que ele precisa. E você vai chegar com todo um estudo do que o seu cliente precisa, apresentar a ele, falar a ele o que ele precisa, o que ele pode melhorar e o que você pode contribuir. Mostrar. E essa história que você montou, que você criou, que você se dedicou, porque você sentou e falou: agora esse é o meu momento para essa história. Você encheu de sentimento, você encheu de porquês, você encheu de razão. E ao contar, você envolveu ele com tudo isso. E ele, então, ao se envolver com todos os sentimentos possíveis que você conseguiu explorar, ele consegue falar: nossa, esse é o valor disso daqui. E é onde você consegue cobrar um alto valor nas suas artes, no trabalho que você faz. Né? E um exemplo que eu vou dar. Quando eu desenvolvo uma tela, uma pintura artística, para uma residência. Eu tenho muitas telas prontas, que são telas que nascem assim, que eu tive vontade de fazer, fui lá, ou às vezes eu não tive vontade de fazer, mas eu tô muito tempo sem pintar, na tela especificamente, e eu sinto que eu preciso pintar para realmente exercitar. E aí eu percorro um período de resistência, que é natural, que existe até hoje, mas eu encaro essa resistência, que essa resistência ela vem maquiada de todas as formas, com preguiça, com dor de barriga, dor de cabeça, com o cachorro que tá me incomodando, com N situações. Eu resisto a tudo isso, eu entendo que está sendo uma resistência, vou lá e deixo fluir. Quando eu deixo fluir, primeiro eu começo a pintar meio enroscado, mas você... Começa totalmente enroscado. Mas você eu começo o negócio e falo, nossa, não faz sentido, nada a ver. E aí, técnicas que eu utilizo. Eu coloco uma música que me conecta muito. Eu tenho algumas músicas que, inclusive, eu deixo no repeat durante a tela inteira. Porque realmente ela toca, ela mexe em algo lá dentro que faz sentido e que me faz colocar pra fora. Então, eu uso alguns subterfúgios para me estimular e me auxiliar nesse processo. E aí, quando eu estou, então, entrando em contato com o cliente, que eu falo para ele, olha só, ele vem, me manda as telas que você tem. Eu quase nunca mando as telas que eu tenho, porque eu sempre falo para o cliente, olha só, eu tenho várias telas, mas eu gosto de desenvolver uma específica para você, com as suas necessidades, com os seus intuitos. Eu quero que você me diga o que você quer sentir estando em contato com a obra. O que a sua família deseja sentir estando em contato com a obra. Onde essa obra vai ser colocada? Na sala? Porque na sala a gente tem um núcleo de sentimentos que devem ser estimulados. No quarto, um outro núcleo de sentimentos que devem ser estimulados. Tudo isso é muito sutil e muito metafórico, mas aqui dentro, quando o cliente me falar, eu quero uma obra que represente muita leveza, paz, alegria, aqui dentro, o meu coração sabe o que isso significa. Eu aqui não faço a menor ideia o que é isso. O que eu vou fazer? Sei lá. Vou fazer o que vai virar? Não faço ideia, mas é uma conexão que está muito além do mental. E esse conjunto de sentimentos... deixar a sua intuição tomar conta, não ter medo dela, né? Não ter medo daquela Exato. vozinha que tá aqui, né? Deixar ela crescer, eu acho que a intuição, a entrega é o que gera valor agregado. A intuição e a entrega. Sem sombra de dúvida, é esse o diferencial de um artista que atinge um certo patamar. Um certo patamar. É a entrega, é o sentimento, é a verdade, é você ser sincero. E faz o cliente sentir tudo isso que você está querendo passar, Sim. né? E isso é o que você falou. Quanta entrega você dá para ele? Porque você tá sentindo de verdade e tá querendo que ele sinta de verdade. Sim. E é uma preocupação verdadeira, não é uma conto da carotinha para ele achar, não.
E essa verdade faz com que você consiga vender uma, duas, três, vender para o mesmo cliente. Porque tudo isso eu acredito, Ruby, tudo isso que a gente está falando aqui, se em algum momento a gente usar por usar, não tiver a ver com a nossa verdade, não vai se sustentar. Não. A gente não vai conseguir sustentar. E o outro sente o cheiro Sim. da trambicagem, não é? Sim, exato, exatamente. E, tipo, cara, Exatamente. essa menina tá me enrolando, tá com conversa Sim. fiada. Mas você tá falando, seu olho tá brilhando. E eu te conheço, você tá até chorando na hora que você tá falando. O cara fala, meu, isso dá para pegar. É um negócio que fica no ar a um tal ponto que a gente pega. E isso é tão verdade, porque como eu falo, né? Nós duas sentamos e começamos a conversar e daqui a pouco a gente tá chorando, gente. Não importa, a gente começou lá na conversa do cachorro. Daqui a pouco nós duas estamos chorando, porque, tipo, é tudo muito real, é tudo muito verdade. Mas você disse, e foi muito perfeito, é você se permitir ser vulnerável. E eu não me Sim. permiti ser vulnerável pelo maior tempo da minha existência, né? Pelo maior tempo da minha existência, eu não queria que as pessoas me enxergassem vulneráveis. Vulnerável, né? Eu queria que as pessoas... Antes é forte, não mexe com ela, não briga com ela, não incomoda ela. É do Como jeito proteção, dela. né? Era aquele medo, sabe, de que me machucassem. Então, não quero que me achem boba. Não quero que me... Sabe? Rótulos, medo. Ninguém tá pensando nada. Tá cada um cuidando da sua vida. E você, tá cada um pensando no que o outro tá pensando de si mesmo. E ninguém tá pensando nada de Ninguém tá ninguém. pensando Tá nada todo de mundo ninguém, porque você tá preocupado pensando em você mesmo. É é um um bando ciclo... de... Um bando de louco. Que a gente sempre fala, é um bando de louco. E aí... Você está fazendo o quê? Se colocando numa caixa, encobrindo suas verdades e deixando a sua essência, que é aquilo que te conecta com o outro, cada vez mais enterrado, escondido, e criando um personagem. E que esse personagem pode ser que não venda, que não conecte, que não consiga lhe trazer esse tal sonhado valor agregado que você tanto sonha. E o mais louco de tudo, que a gente já conversou sobre isso, já falei sobre isso em muitos momentos, é que quando a gente trabalha, eu sei que é clichêzão, é tipo, vai falar com uma pessoa que está passando fome e fazer jejum, né? Ela vai te dar na cara. Mas, tipo assim, quando a gente se conecta só na grana, abre um vazio no peito, eu posso dizer, as experiências onde eu mais ganhei dinheiro foi as que eu mais fui infeliz. Que eu passei, quer dizer que eu não queira ter alto valor agregado, ser reconhecida? Não. É Tem que que estar tem que alinhado. existir um equilíbrio, gente. Sim. Eu tenho que ter paz, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar realizada com a minha verdade, meus valores, e ser remunerada por isso, pelo que eu acredito que é justo para todo mundo que está nessa troca. Né? E não é fácil encontrar esse equilíbrio, né? Não é porque exige também um planejamento para isso, né? Eu acho que é importante, quando eu saí da empresa da Lancaster como CLT, tendo um trabalho dos sonhos, recebendo um salário ok, para trabalhar de casa, eu conseguia cumprir a minha meta trabalhando, sei lá, 3 horas por dia, né? Cumpri a minha meta, o cliente amava, já estava ok, feliz, o cliente amava tudo que eu mandava, estava tudo certo. E eu não me sentia preenchida. E aí eu larguei tudo isso, mas depois de ter uma programação, eu realmente fiz um plano de ação, né? Eu pensei assim, não, eu quero ter o equivalente a 6 meses do meu custo fixo, garantido, para poder sair da minha CLT e poder agir com dignidade. Eu acho que a dignidade é uma palavra muito legal para quem quer encontrar qual é o valor que eu quero cobrar. Qual é o valor digno para mim, hoje, para a vida que eu quero levar, para os meus sonhos. Quais são os meus sonhos? O que eu quero conquistar? Eu sei o que eu quero. E eu quero coisas grandes.
E eu tenho tudo isso no papel. Quanto que eu preciso? É até em alguns momentos bem, bem, Metódica. bem metódica. Então eu fiz esse processo. Eu realmente me programei, eu juntei uma graninha, falei, não, eu tenho dinheiro o suficiente para viver X meses sem ter que aceitar trabalhos indignos. E para isso, para guardar esse dinheiro inicialmente, vamos supor, eu precisei de fato ter autocontrole. Eu precisei ter prioridades na minha vida. Então a dignidade comigo, ela estava tão alinhada que eu consegui economizar. Eu E estava você sendo digna economiza, né, comigo. Rubi? Tipo, daqui a pouco a Muito! Rubi saía do zero e falava, olha aqui, Cândido. Eu falava, como assim? Como assim, Milhões! Rubiana? Milhões? Como assim, Rubiana? E Uma o louco, mentalidade Rubi, próspera. e o mais louco, Rubi, você nunca teve medo de arriscar? Porque você não arriscou só uma vez, não. Não. Algumas você, Cândice, tô aqui, ó, vou fazer tal coisa. Bum! Ia. Daqui a pouco eu vou falar, Cândice, estou zerada, vou começar de novo. E daqui a pouco, bum! E você se arriscava nesse. E eu sinto que era o quê? Uma eterna busca para chegar onde você está. Né? Tipo, quem eu sou, onde é que eu tô, onde é que está a minha verdade? E você sempre se jogou. E o Sim. louco, sempre estudando. Porque se tem Sim. uma pessoa, gente, que pratica, a Ruby é daquelas românticas que põe o esquete e a aquarelinha debaixo do braço, senta no café, e senta no parque, senta... o tempo. Você morou um tempo aqui em casa. Eu tive o prazer de ter a Ruby e todos os seus copos de café espalhados pela casa. Né? Eu tive o prazer de ter a Ruby aqui. Gente, a Ruby, ela é daquela que vai dormir desenhando, acorda desenhando, tá o tempo todo desenhando, independente se é trabalho ou não. Ou não. Então, assim, é trabalho, ela está desenhando por trabalho. Não tem trabalho, ela está desenhando por prática, por hobby, por paixão. Então, assim, respirando a arte o tempo todo. Ai, Cândice, eu lembro. Cândice, hoje eu vou desenhar lá em tal lugar. Pegava a malinha dela e ia. E ela ia realmente desenhava. Né? Não era uma conversa fiada. Você senta, se concentra e lá você fica, né, Rubi? Isso Sim. É muito louco, muito maravilhoso. Eu acho que muito por isso, porque eu acho que esse campo da resistência, ele para mim sempre foi muito, tipo, ele sempre existiu, ele existe até hoje, mas eu não me entrego. Eu acho que tem situações que eu ainda balanço, que isso dá um medinho e cometo cagadas, sim, por às vezes arriscar alto demais. Mas eu reconheço, ok, aqui foi um pouco além, eu não estava preparada. Mas você eu não estava pega todos preparada. os aprendizados, né? Exato, eu não estava preparada. Eu vou dar um exemplo prático, bem específico. Teve um momento, quando eu comecei com os estudos de cerâmica, que eu inventei de comercializar, por exemplo, um vaso com uma técnica extremamente específica de argila líquida com molde feito, uma loucura, complexo até não poder mais. E eu vendi antes de dominar a técnica, 100%. Vendi. Aí, no final das contas, não foi assim como eu queria. Eu percebi que não estava na altura do que eu havia comercializado. O que eu fiz? Eu entendi que eu havia cometido um erro. Eu fui vulnerável, totalmente vulnerável. Mas eu entendi com realidade que eu havia cometido um erro. O que eu fiz? Eu supri com um outro produto muito melhor, muito, muito mais interessante para a situação. E deu tudo certo. Você apresentou uma nova solução de algo que você não estava. E eu fui sincera, eu falei, exatamente, eu fui super sincera. Eu acho que a sinceridade é muito importante. Eu falei, vamos lá, não tá dando certo isso daqui. Eu gostaria de te propor uma nova solução que eu acredito demais e que realmente vai dar super certo. Apresentei o produto já pronto. Nossa, amor, é isso aí, amei, perfeito. Então, assim, eu me coloco em posições suscetíveis de total vulnerabilidade o tempo todo, mas eu tenho consciência e realismo para entender. Que tá legal? Tá legal. Não tá legal? Vou melhorar. Hoje eu domino a técnica. Eu aprendi, fiz cursos, você foi pratiquei. atrás de resolver aquilo ali, né? Exatamente. Eu
não desistir, porque eu realmente sentia no coração, eu gosto disso, gosto de fazer. Então, fui atrás. E nesse processo todo de muitas pesquisas e muitos estudos, de estar buscando sempre o que eu gosto, eu passei por muitas coisas que eu detesto e que eu nunca mais fiz. Entendeu? Muitas, que eu Mas falo, você nossa... se permite experimentar. Tipo, ó, peraí, antes de Exatamente. eu falar que eu não gosto de jiló, deixa eu pôr o jiló na boca, né? Sim. Deixa eu pôr o jiló com geleia, o jiló com queijo e o jiló com... Ah, ok. Antes Não não, gosto realmente mesmo. eu não gosto de jiló. Realmente. Entendeu? Eu sou bem assim. E sou muito... E muito prática também. Muito prática. Sim. Tipo, isso Você aqui eu gostei, desenrola legal. rápido, né? Eu sou desenrolada. Eu não tenho muita... Não tenho nada de Libra aí no meio. Sou bem escorpião. Sou Deixa eu bem resolver isso determinada. aqui, bora lá. Ruby, tem uma perguntinha aqui, ó. Já aconteceu com você de você aplicar toda essa dedicação à sua arte e de repente o cara vira, olha e fala, não gostei. E aí, como você lida ou já lidou com situações como essa? Deixa eu pensar aqui. Tem que buscar no baú aí, porque você é tão tipo, Tem que beleza, o buscar. que você quer, né? Que... Eu tenho uma percepção assim com o cliente que eu me surpreendo de assim, nossa, entender muito a fundo o que ele quer e 99,9% das vezes vai assim no coração. Mas deixa eu pensar, teve uma situação que não é muito relacionado à arte, mas assim, que foi uma situação com orçamento, que eu passei e gerou assim uma super, tipo, tava sendo um momento, um produto novo meu, super elaborado, que eu passei um orçamento, foi uma situação delicada. E num primeiro momento, eu realmente senti aqui dentro, falei, que estranho, fiquei tentando entender, achei muito estranho. Você O sentiu que cliente rolou foi um clima, o duro, cliente ficou assustado com o orçamento? rolou, rolou um super clima, eu tentei entender, enfim. No outro dia, um outro cliente aceitou, eu fiz o teste para ver se a questão era o orçamento. E esse outro cliente aprovou um orçamento que era o dobro do que eu tinha passado. Então, é cliente, Aquele vai não era o ter. cliente para aquele É, trabalho. exatamente. Por mais que eu achasse que era. Mas a gente não estava na sintonia. E vai acontecer. Vai acontecer com relação a orçamento, vai acontecer com relação a produto. Mas aí o ponto principal é você entender se você está sendo verdadeiro com você. E com relação a preço, acho bem legal fazer um exercício que eu aprendi uma vez, nem lembro aonde, como e com quem. Mas era o seguinte: escreva o preço que você pratica atualmente, escreva mentalmente, assim, no chão. Escreva o preço que você acha que, né, vamos por um preço que seria baixo, um preço médio, que pode ser o que você pratica, e o preço que você, do fundo do seu coração, Nem gostaria você acredita. que nem você acredita. Tem que ser assim, daquele jeito. E fica parado no preço mediano, dá um passo para trás para ver o que você sente e dá um passo para frente para ver o que você sente. Fica em Que cima desse legal. preço que você sonha, tipo, mentalmente, né? Se coloca nesse preço que você sonha e veja o que você sente. Veja quem vem à sua mente, né? Quem está relacionado, talvez, a esse medo de cobrar por esse preço? E tem outra. 90%, aquela chutando uma porcentagem bem aleatória, né? Bem a louca dos números. A louca dos números, estatísticas aleatórias. Mas vou usar dessa estatística aleatória. 90% das pessoas têm medo do sucesso, muito mais do que do fracasso. 90% das pessoas têm medo do sucesso porque isso vai implicar em mudar muito a sua vida, em mudar as pessoas com quem você anda, em mudar a relação com os seus pais, com os seus irmãos, com seus companheiros, com todo mundo. Então se questione. Às vezes você acha que o cliente não vai pagar o seu preço, mas será que não é você que está se sabotando em não querendo receber por isso, porque vai mudar demais, né? Sim, Então eu faz acho que muito. Tipo, e é uma constante, né, Ruby? Você não saiu para os valores que você tem hoje do zero para lá.
você fez a sua escada, Sim. você foi forçando, você foi agregando conhecimento, técnica, posicionamento no mercado e subir na escadinha. Você não é boba, você foi, ó, queimei a Sim. mão, volto, tento de novo, queimei a mão, volto, tento de novo. E você foi forçando essa barra para cima, né? E eu vou te falar, Candice, eu não lembro uma vez que eu queimei a mão. Só foi, Ruby. A gente só vai. Você é corajosa, mulher. Muitas vezes a gente não faz, eu vou perder. É assim, posicionamento mental, é postura mental. É mental. Tipo, Gente, assim, é 100% não, mental. eu não posso perder. Então, eu jogo lá embaixo que é para não perder. E aí, você tá sempre jogando lá embaixo para não perder. É claro, mas é bem isso, assim, de percepção de mercado, de colocar um valor que... Você tá posicionando a sua imagem. Sim. É um todo, não tô assim, É um todo. Luciano, que eu valho tanto e tô lá cobrando e vai todo mundo querer pagar. Tem um caminho a se percorrer, uma jornada. Só que a partir do momento que você entende a sua jornada, você vai forçando essa barra para cima, né? E tem uma outra coisa muito, 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 muito importante, que é a seguinte. O cliente que quer o seu trabalho, se você está cobrando um preço um pouco mais elevado, se o cliente realmente quer o seu trabalho, ele vai negociar. Se ele não quer, ele vai cair fora, beleza, ok. Mas ele também não queria, então é bucha, entendeu? Se ele quer muito o seu trabalho, é porque ele confia em você e ele vai pagar, ele vai negociar. Pode ser que ele fale, tá um pouquinho acima, vamos tentar nivelar, como a gente pode negociar? Ele vai negociar. Ele vai então insistir, não tenho medo. Ele vai abrir uma conversa, né? Exatamente, ele vai abrir uma contraproposta. E isso quem me ensinou foi meu companheiro. Assim, eu era super medrosa nisso, de negociação. Eu queria fechar de primeira. Mas não, uma boa negociação é aquela que tem bate-volta, né? Existe o diálogo, exatamente. Né? Exatamente. E é tudo, sabe, muito isso, sabe? Eu sinto que eu mesma sou uma pessoa muito... Nossa, eu sou péssima com negociações, né? Eu falo assim, galera, tipo, eu sou muito boa em processos, muito boa em técnica, muito boa em muita coisa. E eu não tenho medo de falar que eu não sou, porque realmente eu sou muito travada. E eu aprendo muito com as pessoas que estão ao meu redor, que estão conseguindo ir além. E falando, não, Candice, você também tem que praticar, você também tem que se posicionar, você também tem que... e é muito louco, a gente teve uma conversa essa semana sobre se permitir, sobre se sentir artista. Às vezes, mesmo nós trabalhando sei lá, eu já tô com mais de 20 anos, a Ruby já tá com quantos aí, Ruby? Mais de 10, 14, 15 já anos. Também. Só não tem mais porque é mais novinha. Trabalhando com a nossa arte, mesmo assim a gente tem que o tempo todo pôr a cara por... Eu sou artista. Sim. Eu sou. Você tem que falar, olha no espelho e fala, eu sou artista. Então, assim, nós estamos eternamente nos questionando. Nossa, mas será que eu sou tudo isso? Quem sou eu na fila do pão? Fala, não, peraí. Então, eu ainda comentei, né? Nossa, Ruby, quem tá começando e nem vive da sua arte ainda, escutando a gente falar uma conversa dessa, vem aqui dar na nossa cara. Vão falar que a gente tá zoando o rolê. Mas não, gente, a gente tá sempre se questionando. Como melhorar, como se posicionar, o que eu preciso a mais, aonde eu preciso ir para chegar onde eu acredito que seja o meu lugar. Né? Eu acho que também acalmar o coração é muito importante. Entender que é um processo, né? Muito não é do dia barulho, pra noite. A gente não pensa, né? Quando tem muito barulho aqui dentro, a gente não pensa. Focar em absorver conteúdo, mas absorver um conteúdo que conecte com o coração. E não só porque alguém disse que é importante, ou que porque, se eu fizer aquilo, eu vou ganhar dinheiro. Milhões. Se não, for só em busca disso, não dá certo. Tem que fazer sentido aqui dentro. E eu acho que uma questão, uma pergunta para você, para todo mundo se fazer, para sentir se eu sou artista ou não, é pensar o seguinte: quando eu faço o que eu faço, eu sinto alegria? Quando eu estou lá pintando, se eu amo muito aquilo, eu sinto alegria? É a alegria, é a paz no coração que realmente vai ser a concretização de que sim, você é um artista. Porque o que é ser um artista? É ser verdadeiro naquilo que você faz.
Você pode ser um artista cozinhando, se você cozinha com criatividade e coração. Você pode ser um artista caminhando na praça, se você tá fazendo aquilo com... Você Com pode estar arte. dançando sem saber, com arte. É muito relativo, não existe uma pessoa até hoje que respondeu isso. Então não existe uma Um certo, um configuração. errado, que é o que você sente, o que é verdade para você, né? Mas E que quanto antes você assumir isso dentro de mais, você, mais fácil fica, né? mais fácil Mais fica. rápido você chega nos lugares, né? Então, Mais tipo, resultados você tem. mais resultados, exatamente. Então, eu lembro que, tipo, ali, tantos anos dentro da indústria, eu falei, nossa, todo o salário que eu quero, na posição que eu quero, fazendo o que eu gosto, tinha toda a liberdade, e ainda existia um buraco, um vazio dentro de mim que falava, cara, mas eu sinto que tem tanta coisa aqui dentro que eu preciso pôr para fora, que por mais liberdade que eu tenha aqui onde eu estou, eu não vou conseguir ser tudo aquilo que acredito que eu possa ser. Sem querer ser mala, mas eu sentia que tinha alguma coisa que eu podia dar para o mundo e fazer. Então, nisso nasce o Fábrica, né? Que é o meu curso de estamparia, que é onde eu acredito que todo esse conhecimento que a gente ganhou dentro, que eu ganhei dentro, que eu adquiri, que eu lutei para ter dentro da indústria nesses 20 anos que eu tô até aqui, eu coloquei ali. Porque para mim era a maior sacanagem do mundo alguém entrar dentro de uma empresa e o coleguinha do lado não ensinar. Para mim não existia, para mim aquilo não se criava. Lembra que eu falava assim, gente, nas nossas entrevistas eram assim, a arte da pessoa, a vibe da pessoa. E, faltou técnica. Eu falava, não se preocupa, eu, né, a Mari, todo mundo na época, não se preocupa, que técnica aqui dentro você vai É o de aprender. menos. É o de menos. Eu quero saber quem que você é como pessoa, como artista, o que você tem aí para dar. O resto a gente tem um monte de coisa para compartilhar. Então, assim, o conhecimento, ele só soma. E quando você compartilha, você ganha tanto. Eu posso dizer, assim, ó, com todas as letras. Eu não sei se você que está aqui me ouvindo já está na área, não está na área, é artista, não é artista, quer ser artista um dia, seja lá quem for, quem você almeja e ser ou já é, tipo, tudo que você compartilhar, você só vai somar. E eu acredito muito nisso, eu acredito numa mudança do mercado, eu acredito numa mudança das pessoas, eu acredito que, cara, nunca você vai perder aquilo que você não tem. Então, se eu estou num lugar com esse conhecimento todo e eu guardar ele só para mim, isso não garante que eu não vá perder esse lugar. As pessoas dentro das empresas têm esse medo, né? Não vou ensinar, porque senão ela vai roubar. Não existe isso. E o Fábrica tá ali. Tudo que eu aprendi em todos esses anos, né, de técnica, de prática, do que eu acredito que quem você deve ser dentro da indústria, dentro do mercado, tá ali, mastigadinho, do jeito mais simples e acessível que eu consegui, né? Porque a gente vai mudando. Naquele momento Sim. era o mais simples e acessível que eu consegui, tá? Então, assim, eu acredito nesse compartilhar. E as pessoas que me cercam, que vêm aqui como a Ruby, e as próximas pessoas maravilhosas que vão estar comigo aqui nos próximos dias, tem essa sede do compartilhar. Não tem medo, sabe que não é guardando as coisas debaixo da gaveta, que elas vão chegar em algum lugar. Eu sempre posso passar a mão aqui no Whats, né, e perguntar, o que você acha sobre isso? Eu tô com dúvidas sobre isso. Gente, eu pergunto direto, né? Eu tenho as minhas inseguranças. Direto, Ruby, surgiu esse tipo de trabalho, o que você acha que eu posso fazer e tal e tal. E a gente troca, E vice-versa. siga os conselhos e a gente, sabe, vai evoluindo. Quando quem está ao nosso redor cresce, a gente cresce junto. Se você não ajuda a galera nova que está entrando no mercado, tipo, ou como designer, ou como artista, se você não ajuda essa pessoa a encontrar um caminho, é ela que vai aprender os trancos e barrancos e vai cobrar super baratinho. E aquele cliente que está ali no mercado procurando designs, ele nunca vai entender que existe um valor naquele trabalho, porque tem quem faça muito baratinho. E essa pessoa faz muito baratinho porque ela quer? Não, é porque ela não sabe outro jeito de fazer. Ela está na escassez, ela está no medo. Toda vez que a gente pisa na bola,
com um orçamento, com tudo, é porque a gente está no medo, porque a gente está na escassez. Isso é o incrível da Ruby, sempre teve uma mente próspera. Ruby, não importava a sua situação, a sua mente sempre foi próspera. A gente sempre brincou, não, cara, isso aqui é riqueza, aqui é milhões. Sempre, sempre, sempre corajosa em termos de, não, eu tenho meu valor e esse é o valor. E ponto final, né? E confiar, sempre. Sempre. Gente, e o muito legal é que todas essas lives que a gente vai ter da Ruby, as próximas, depois a gente vai fazer um PDF com as melhores sacadas, um conteúdo super fofinho, bonitinho, e vamos entregar para todo mundo que quiser. Já coloquei um link na bio para quem quiser receber. Entra lá, deixa o contato, tá? Para receber esse conteúdo. Para os próximos dias vai começar a ficar tudo redondinho, porque, cara, tem coisa que é ouro. E nunca vai ser assim, eu tenho uma receita para você. Sempre vai ser, eu tenho a minha experiência para você. E o que você vai fazer com tudo isso? Então, a gente está falando aqui de técnica, de por mais artístico e romântico e poético que tudo seja, técnica. Você tem que segurar tudo aquilo que você fala que faz. Você tem que garantir a qualidade. Então, nunca deixe de estudar, de investir. A Ruby está sempre estudando, eu estou sempre estudando. Essa roda não pode parar. Se você tem medo de investir numa profissionalização para você, numa especialização para você, gente, quem é que vai investir em você? Se você não tem coragem, se você acha que você não vai fazer nada com aquilo. E todos os investimentos que eu fiz, porque eu sempre fui muito dedicada também. Eu fazia o investimento, mas eu aproveitava ao máximo. Sim. Então não adianta fazer um investimento também e não se dedicar. E deixar lá parado. Deixar parado. Toda vez que eu fiz um investimento, por mais alto que fosse, que eu já fiz investimentos altíssimos, sempre se tornou muito barato no final. Sempre se tornou muito... Ele se pagou. Se pagou demais, 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 demais. Sempre, sempre. E eu digo assim, com toda a assinatura em caixa alta, com glitter, hot stamp, todos os brilhos possíveis, eu assino embaixo, porque a Candice realmente, ela tem uma didática maravilhosa, ela é super aberta, está sempre, sempre, sempre à disposição para ajudar, e mesmo, eu falo assim, porque, e não é agora que ela tem o curso, ela sempre foi assim. Então, olha... É que completou o coração, sabe? E como nós duas somos manteiga derretida, a gente sabe qual é que é, né, Ruby? Tipo, é como se eu tivesse o compartilhar aqui, independente dos cursos, do rumo que vai tomar minha vida, independente de tudo. Ele preencheu um buraco que eu nunca entendi como é que tampava. Então, você conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa um dia... você conseguir fazer uma pessoa não sentir aquele medo que nós sentimos lá no começo, que não tinha ninguém para responder, se a gente conseguir tirar essa coisa horrorosa de uma pessoa, é um negócio. Nossa, e quantas vezes, né, Candice? Nossa, eu me lembro que o tempo inteiro eu buscava por pessoas, eu queria ter uma pessoa para me dizer o caminho. Nossa, só vai para cá, se joga e vai. E ninguém nunca me disse o caminho. Eu ficava desesperada, às vezes, assim. Pensava, ai meu Deus, alguém me dá uma luz, eu precisava. E na nossa época, não tinha, assim, como hoje, que você consegue ter essa mentoria, ter esse auxílio, né? E ter alguém compartilhando sem medo de perder o seu lugar, né? Ah, meu Deus, eu vou compartilhar, vão perder o meu lugar. Gente. Tipo, a gente tinha as pessoas próximas, né? Mas às vezes a gente queria alguém de fora, né? Com, sei lá, um outro olhar. Tipo, dá um caminho aí pra onde que eu vou. E hoje, amém, que cada vez mais existam pessoas que compartilham, né? Que sabem que, tipo, todo mundo crescendo ao redor é o que faz a diferença. E amanhã, às 4h, o meu bate-papo é com a Roberta, a Rô ali da Lank. Você trabalhou com a Rô também, né? Trabalhei. Eu acho que trabalhei. Acho que foi ela que começou a tomar quando estava em São Paulo. Isso. E a Rô da Lancaster, que está na frente da Avro, né? Que é a pequenas quantidades da Lancaster, né? De estamparia. Vai bater um papo isso é super ótimo legal pra quem tá começando. Nossa, é muito, muito, muito legal.
erros, desafios, o que você fazer na sua arte, como entregar, o que que aparece lá também vai E estar aí, ó, no possibilidades, embalo né, para as pessoas para as conhecerem, que tem pessoas muita gente conhecerem. aqui da região de Cuiabá, que eu vi que estão nos assistindo, e que é legal vocês assistirem amanhã, até por conta de conhecer esse projeto da Essa Lancaster, que é muito legal, de de tornar estamparia em pequeno, acessível uma estamparia de alta qualidade, que até então não, em porque são pequeno, em pequena proporção, né? em Bem pequenas quantidades, acessível sim, mesmo. porque É, tipo são tipos, técnicas que a gente utiliza para estamparia que o maquinário pede grandes quantidades, não é nem o não querer fazer. E para isso acontecer, teve que se criar toda uma estrutura, toda uma logística para que os pequenos empreendedores, nós artistas, que a gente consiga também ter uma arte de qualidade, num tecido incrível, como se estivesse fazendo uma autoprodução. Então, bom, nós somos suspeitas a falar, porque a gente ama o têxtil, apesar de amar arte, amar tudo. Enfim, eu acho que a gente é meio louca, porque falta tempo para a gente fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Né, Rubi? Eu tô aqui, exatamente. ó. E eu falei, Rubi, tô precisando de uns trabalhos, alguma coisa, se aparecer aí, você me passa, tá? Mas eu também tenho que fazer minhas coisas aqui que eu comecei, e também tenho que fazer não sei o quê. Então, assim, a vontade era de se rachar em 5 para fazer tudo aquilo. Não, hoje eu fui pegar o meu aerógrafo que estava com o meu irmão. Ele está aqui. Quando é que eu vou conseguir usar esse aerógrafo? Não sei, mas ele está aqui. Mas tu Eu tô olhando precisava para ter ele ele. contigo, né? Eu preciso olhar para ele para falar, eu Eu tenho que entendo. fazer uns testes com isso aqui. E a Ele tá Ruby aqui é a porque mesma. se me sobrar 5 minutos, eu vou fazer uns testes, né? Eu vou fazer esses testes, a gente acredita nisso, né, Ruby? A gente Sim. não desanima Não. jamais. Ruby, e agora nesses momentos, né, que a gente está aqui, eu acho que são 2 horas que a gente tem, né? E se deixar a gente Legal. fala 7, 10 8 horas. para sempre, porque, Gente, né? ó, tá aumentando a quantidade de pessoas. Cante, se quiser continuar, eu tô de boa. Não, mas nós vamos até cair na nossa cara. Vamos. Seguinte, cara, abre para mim, Rubi, assim, sonhos, coisas que você. Tipo, a gente tem sonhos de vários sentidos. A gente tem os nossos sonhos financeiros, a gente tem nossos sonhos como artista, como pessoa. Eu sei que você é aquela pessoa que bate no peito e fala que quer deixar sua marca no mundo. E, gente, deixar marca no mundo não é você ser conhecida globalmente. Deixar sua marca no mundo é deixar para aqueles que chegam próximo a você, que lhe tocam, sabe? Que você tem contato. Isso é deixar sua marca no mundo. Você ser lembrado por alguém. Então, às vezes, a gente fala, eu vou deixar minha marca no mundo, acho que é algo muito grandioso, muito, nossa, que empáfia dessa pessoa. Não, deixar sua marca poxa, será que eu consigo mudar a vida de um? E eu sei que a Ruby é romântica nesse ponto. Sou demais. E Sou fala para nós, né? demais, Cante. E eu descobri que eu nunca tive muita vergonha assim, de assumir os meus sonhos, né? Eu acho que sempre fui Sim, bem você fala, né? de falar, né? Mas eu descobri que tinha um pouquinho de vergonha. Hoje já não tem mais absolutamente nada. Eu tô Nossa, aprendendo a ser assim, eu tô eu aprendendo. tenho muitos sonhos. Eu vi que tem, inclusive, aqui, ó, a editora Quatro Cantos, que falou alguma coisa com relação a ilustrações. Eu vou escrever livros, com toda certeza, já tenho. Mas você escreve muito, né? Eu amo escrever. E eu já tenho, assim, Gente, cadernos e mais cadernos e mais cadernos com escritas, poesias. Eu amo poesia. Tenho contos infantis escritos que estão, assim, precisando de uma finalização, mas que estão no no páreo e que eu vou processo. lançar. Então, assim, livros com certeza eu quero, vou fazer. Eu tenho um sonho de ter uma escola de arte, mas uma escola. Eu já tenho uma escola de arte, né? Assim, que agora no momento da pandemia a Da gente deu uma pandemia teve paradinha, que parar tudo. porque é pessoalmente, né? Mas eu quero ter um espaço. E é legal, eu falo, é legal a gente expor os nossos sonhos assim, Joga pro universo. abertamente, porque a gente cria um compromisso maior ainda, né? Mas eu vou ter esse espaço muito em breve, um espaço grande, um espaço na natureza, com a possibilidade de receber artistas para imersões artísticas, né? Receber esses artistas para passar um período
libertos de todo o exterior, convivências que estimulem aqui dentro, que estimulem o contato interno com a sua essência e que dê também algumas técnicas, né? Que dê toda a parte externa necessária para realizar o que está aqui dentro. Então, esse é o meu grande sonho, assim, ter um ambiente totalmente artístico, um museu a céu aberto, assim, no sentido Um espaço para de você viver e obras. experienciar tudo. A Exatamente. gente E eu sempre estou conversou trabalhando sobre nesses isso, sonhos. né, Ruby? Gente, Sim. no início da pandemia, a gente tinha comprado passagem, tava tudo certo pra gente ir pra Ruby. Meu, a gente, vamos desenhar no mato, na cachoeira, não sei, a gente tava muito doida. Enfim, essas passagens foram perdidas. E aí eu, a Mag e as pequenas. E a gente ia radicalizar. E você sempre falou nisso, né, Ruby? De ir literalmente um mergulho na natureza e você, ó, extravasar por tudo pra Sim. fora, né? Você sempre E, falou disso. e eu gosto de lembrar, assim, de pontuar que, assim, eu tenho um olhar muito específico para as coisas. Então, a vivência que eu quero oferecer também é com algumas características bem específicas que esteja muito presente essa delicadeza, essa elegância que eu gosto do que é belo, eu gosto do que te leva para um sentimento de sonho, te leva para um sentimento de poesia, e vai ser com tudo isso. Vai ser. Gente, eu já participei de um workshop de aquarela da Ruby, fui de bicão, né? E, gente, é uma delícia, porque realmente, Ruby, você coloca em tudo que você faz, tudo que você toca, esse seu jeitinho de. Gente, você tá livre. Quem é que falou que você não pode? Ah, caiu, manchou tudo. Oh, já enxerguei uma arte aqui. E tem uma Sim. coisa também muito legal que você fala, e eu uso, eu roubei para mim, porque faz muito sentido. Quando a gente está criando, a gente tem um momento Frankenstein, né? Que você Sim. fala isso. Que a arte começa enroscada. Você fala, a cabeça já começa, isso não vai dar bom. Isso não vai dar certo. Para onde é que isso vai? E esse tipo de pensamento começa a nos dar uma angústia muito grande. Essa angústia vai nos amarrando mais, vai deixando a gente mais tenso, a arte flui menos. E desde o dia que a gente conversou e você falou, cara, tem a fase Frankenstein, que você não sabe para onde vai, só que ela é uma fase. E você vai continuar lapidando e ela vai se modificar, a arte vai aparecer. Desde o dia que eu entendi, todo início da arte tem a frase Frankenstein, que é tudo muito esquisito, só que é só você continuar pincelando, indo para cima, que enquanto você não gostou é porque não acabou. Isso fez Exatamente. uma diferença na minha arte, na minha maneira de lidar com N coisas que eu faço. E é toda essa liberdade que você sempre passa, né? Esse se permitir. Então, e esse se permitir, ele saiu do viver experiências, entender o mercado, ir para novos mercados, deixar sua arte expandir para todos os lugares possíveis. Lembra que em casa a gente, de madrugada, é você e a Maggie fazendo monstrinhos de biscuit, Eu pintando tenho ainda tecido. aqui. Eu tenho eles aqui. E se permitir, tipo, cara, a minha arte ela é muito mais. Na época era estamparia, né? A gente era só estamparia. É muito mais que isso. Não quer dizer que não possa ser, mas é muito mais. Às vezes a gente tem a necessidade de transformar em 3D o negócio, né? De pegar, Sim. de tocar, de cheirar. E E o é uma manual faz necessidade. isso. E eu O acho corpo que a gente está grita, vivendo uma. pede. Pede mesmo. E às vezes a gente não sabe identificar quando o corpo está pedindo. Isso é muito interessante. Então, é bem importante que a gente fique atento a isso. Em muitos momentos, o nosso corpo pede, grita, mas a gente ainda não aprendeu a ouvir o nosso corpo. Então, se você que está nos assistindo aqui agora, se faça essa pergunta: tem alguma coisa querendo sair, explodir, expandir, uma vontade assim de. Louca! Se essa vontade existe, tente entender de onde ela vem. E E ela ouça é essa real. vontade. Ela é real, dê vazão e, melhor, mais do que isso, mais do que ela é real, ela é potente.
Ela é É ali muito que tá o valiosa. valor, né, Ruby? É ali, É ali que tá o que valor. tá o luxo, É, o valor do é mercado, ali. a sua verdade. É ali. Nossa, é bem ali. É bem ali onde você mais negligencia. Então, dê Porque valor às os suas. benditos rótulos tampando todas as suas vontades, os benditos medos dos julgamentos, fazendo você se afundar, achar que você não é capaz, achar que um Photoshop é difícil, achar que uma aquarela é difícil, achar que uma tela é difícil. Gente, não, tipo, tem que experimentar o Giló, né, Ruby?